Alguns dizem que ele ajudou o Moisés a atravessar o Mar Vermelho, já outros dizem que o seu primeiro pet foi um Triceratops. Mas uma coisa é fato, ele é o único que pode dizer que estava aqui na internet quando tudo isso daqui era mato, porque de verdade era mato mesmo. Eu tô falando dele, do Peter. Vocês com certeza o conhecem, mas será que vocês conhecem toda a trajetória desse cara? Ele sem dúvidas é um exemplo de homem de sucesso, no caso dele de um idoso de sucesso. Dizem que um dos alunos dele, inclusive, sobre empreendedorismo foi o próprio Coronel Sanders, aquele da franquia KFC, que na ocasião sentava ao lado da Rainha Elizabeth. Eu sou uma piada pra você? Enfim, o cara é um fenômeno, possui um canal de extremo sucesso aqui no YouTube chamado Ei Nerd e já conta com mais de 12 milhões de inscritos. E bom, nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre esse dinossauro da internet chamado Peter Jordan e também sobre o drama vivido por ele em estar praticamente ficando cego. Porque eu sou cego, as pessoas não sabem, mas eu sou cego mesmo, deficiente visual, de ter que parar em vaga de deficiente mesmo, cara. Vamos ver, cara, é muito difícil. Cada ano que passa fica mais difícil, né? Olhar pra câmera. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Ele vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte. Foi longe demais. Peter Jordan. Quem o vê assim, um senhor bem sucedido com milhões de inscritos e provavelmente bilhões em sua conta bancária, não imagina os perrengues que esse cara já passou. Para vocês terem uma ideia, até fome ele já passou. E para a gente entender a trajetória desse extraordinário empreendedor, nós precisamos voltar lá atrás, nos seus antepassados. E sim, galera, o Peter ele tem antepassados e não era Adão e Eva. É verdade sim que ele nasceu em uma família rica, bem estruturada. Seu pai é um dos responsáveis por marcas bem famosas, que com certeza você deve ter alguma coisa aí na sua casa. Como, por exemplo, a Vigor. A família do meu pai foi a criadora da marca Vigor e algumas outras marcas. A empresa Vigor já era de família, veio do bisavô do Peter, um imigrante alemão que chegou aqui no Brasil por volta de 1896. Outra empresa que vocês vão ficar de careta, que veio também ali da família do Peter, originário do seu bisavô, é a famosa Maizena. Nessa mesmo, o amido de milho mais famoso do Brasil. E ele, com isso, ele fez um outro produto que até hoje é conhecido em todos os supermercados que a gente vê. A Maizena, aquela caixinha amarela. Surreal. O meu, então, peraí, deixa eu entender, pai. Deixa eu falar aqui, deixa eu encher meu peito pra falar isso. O meu bisavô foi o criador da Maizena. Bisavô. Meu bisavô. Ele criou o nome Maizena? Ele criou. A embalagem eu não posso garantir. Então ele criou a fórmula, né? O pó e a marca Maizena. A marca Maizena. Surreal, eu tô tão assim de bobeira quanto vocês. Mais tarde ele vendeu a patente da marca para outra família, mas só por aí você já tem ideia que essa veia empreendedora do Peter é de família, né? Em meados de 1966, o pai do Peter Jordan começou a trabalhar na empresa da família, a empresa Vigor, e ele chegou a ser vice-presidente da empresa. Ele permaneceu por lá até 1980, quando vendeu a marca para o Ricardo Mansur, um outro empresário brasileiro. Enfim, olhando esse passado de família rica do Peter, você pode até estar julgando, dizendo que ele veio de família rica e por isso tudo foi muito mais fácil, mais simples para ele, né? E de fato, a princípio foi sim, mas nem só de mordomias viveu o nosso querido dinossauro aqui da plataforma. O início da vida de Peter Jordan. O Peter já na sua infância ele se via um pouco diferente de seus irmãos, né? Enquanto os irmãos dele gostavam de sair, praticar esportes, né? Enfim, se confraternizar com amigos, o Peter era diferente, era mais na dele, mais recluso, mais tranquilo. Ele era o famoso nerd da família. Com 10 anos de idade ele começou a colecionar revistas em quadrinhos e nessa época também foi quando ele ganhou seu primeiro computador. Provavelmente era movido a lenha assim.
Ele sempre foi diferenciado. Tudo que os outros irmãos faziam, eu era mais velha dos outros dois, um era skate, o outro era surf e o Peter não. Era a revistinha, era o computador e a piscina, era o que ele gostava. Isso era a vida dele. Nessa época, pensa, o Peter tinha 10 anos de idade, então foi mais ou menos no período pré-colonial do Brasil, e não existia a internet, obviamente, né? Ele teve que aprender programação na marra. Eu adorava trabalhar com computador. E é interessante porque não existia internet, né? Então eu usava o computador de forma ativa. Então eu tive que aprender a usar o computador, a fazer alguma coisa com o computador, a produzir no computador. Então eu acho que isso me ajudou bastante também. Mas eu confesso que às vezes eu via meus irmãos saindo de casa, né, pra fazer as coisas com os amigos deles, e eu me sentia um pouco isolado. Era uma coisa que machucava um pouquinho, eu não vou negar. Eu gostava de ficar em casa, mas tinha vezes que eu queria sair. Essa fase da vida de Peter foi bem tranquila, uma fase tranquila. Como a gente disse no início do vídeo, ele veio de uma família boa, nasceu em berço de ouro. A minha casa era uma casa, sei lá, tinha 4 quartos, tinha piscina. Como eu falei, eu vim de uma família rica, ok? Eu vim de uma família rica. Meu pai, quando eu nasci, meu pai era rico, mas isso não ficou assim por muito tempo. Apesar da infância de Peter Jordan ter sido mais fácil, isso não durou por muito tempo. Quando ele tinha em torno de 4 anos de idade, o seu pai perdeu aí parte dos negócios que ele tinha e precisou empreender, né, vender e empreender em outras áreas. Quando Peter estava ali com seus 16 anos de idade, a situação da família já não estava das melhores. O pai dele tinha adquirido algumas dívidas. Enfim, nesse momento é que o Peter precisou provar ser casca grossa de verdade. Eu comecei a entender a preocupação do meu pai. Eu lembro meu pai falando com a minha mãe: caramba, Lili, a gente vai perder essa conta, como é que vai ser? Porque criança não se preocupa com esse tipo de coisa, concorda? Mas eu percebi que algo grande e negativo estava chegando para nossa família, que era essa queda financeira da gente. Foi mais ou menos nessa época que o pai e a mãe do Peter se separaram e as coisas só desandaram a partir daí. Ele conta que sua mãe precisou até mesmo a pedir comida para alguns amigos. Minha mãe teve que pedir comida para alguns amigos que levavam comida lá em saco de papel, ainda deixava na garagem. São recordações, assim, como é que eu vou dizer? São recordações ruins, né? Porque eu lembro da minha mãe, fico com pena. Minha mãe que faleceu ano passado, passou por... Enfim, até o final da vida da minha mãe sofreu bastante. Com a ida de seu pai, o Peter ele acabou perdendo seu melhor amigo, né? Como ele era bem isolado com as suas revistas em quadrinhos e o seu computador, sobrava que o seu pai acabava sendo seu melhor companheiro. O meu pai era muito amigo meu, né? A gente conversava muito e tal. O amigo que eu não tinha da minha idade, eu tinha no meu pai. E aí, de repente, imagina, uma pessoa que não saía de casa pra fazer nada, de repente, meu pai vira: Lilian, tô indo embora, pra minha mãe. Minha mãe fica completamente sem chão. Eu que já sabia que isso ia acontecer, já estava meio que sabendo que isso ia acontecer com 30 dias de antecedência. Achei que não ia chorar, mas porra, fiquei na cama, botei o travesseiro na minha cara, chorei pra caraca, fico até emocionado quando lembro disso. De verdade, parece até que eu tô fazendo pra filme, né? Mas é verdade. A mãe do Peter ficou com a casa que na época era avaliada em mais ou menos $1 milhão, então pensa na baita casa que ele morava, porém ela conseguiu vender por apenas $210 mil essa casa. Ainda que fosse muito dinheiro, a mãe dele não tinha educação financeira nenhuma para conseguir sobreviver com essa quantia, conseguir administrar essa quantia em dinheiro. Sendo assim, pouco tempo depois, ela já tinha torrado praticamente toda a grana. Porque ela ficou com dinheiro e simplesmente torrou o dinheiro de maneiras que eu poderia descrever para vocês bem prático aqui, tá? Ela gastou com perfume, com sapato, deu dinheiro para as amigas, deu dinheiro para pessoas da família, comprou a casa em Maricá com o dinheiro que sobrava e depois no final das contas não sobrou mais nada. Nesse meio tempo, o Peter e sua mãe tiveram que ir morar de favor na casa de sua avó. Né? Por incrível que pareça, essa mudança, apesar de ocasionar medo no Peter, foi uma mudança muito boa na vida dele. Pois foi lá que o dinossauro, né, o nerd de negócios, conseguiu fazer inúmeros amigos, tantos a ponto dele abandonar, né, o seu velho e querido computador e também de abandonar as suas revistas em quadrinhos. Já imaginou isso, galera?
Então era muito bom, tinha muito amigo. E nesse momento, eu nunca mais toquei em computador. Não lia mais revista em quadrinho, simplesmente acabou. A época nerd minha sumiu, desapareceu. Eu fiquei um tempo assim, só que, como eu falei, minha mãe acabou que nesse período aconteceu uma coisa lá, ela entrou em acordo com meu pai e tal, acabou comprando uma casa em Maricá. Depois de morar um tempo com a sua avó, o Peter ele teve que se mudar e sua mãe tinha comprado uma casa em Maricá, um município lá no Rio de Janeiro, né? Com seus 20 e poucos anos, foi lá que as grandes mudanças ocorreram na vida do nerd. Dentre todas elas, com certeza, a mais importante foi conhecer a Andresa, a sua futura esposa e mãe de seus filhos. E aí eu falei, pô, vai parar minha vida aqui. Só que ao contrário. Aqui eu tive uma vida social maravilhosa. Aqui eu conheci essa senhora que tá aqui, ó. Eu lembro exatamente daquela vez, aquela ocasião que eu olhei a Andresa. Foi em Maricá. Foi através dos amigos, né, lá de Maricá, que foi apresentando. O Christian, o irmão dele, me apresentou ele. Foi véspera de Ano Novo que eu conheci ele. No carnaval eu já conheci ele, sim. E foi assim, a gente tava num bar. Cara, é o seguinte, ó, esse bar aqui, que eu não vou entrar ali pra não incomodar ninguém, que não tinha essa cerca, não tinha nada, mas foi aqui que eu conheci a Andresa, nesse ponto aqui, nesse poste. Eu tava ali dentro, a Andresa aqui na rua, essa rua era de barro, ok? Ali foi, bom, digamos que começo de tudo, né? Eu disse que Maricá foi um marco na vida de Peter, porque foi lá que ele montou a sua banda chamada Barba Azul. E dá só uma olhada nessa relíquia que a gente encontrou aqui do Peter e sua banda se apresentando num programa de TV. Ainda ouço sua voz pela casa, não encosto em nada pra não estragar. Acendo fogo, como sempre, faço sinais de fumaça pra você voltar. Foi lá também que ele teve o seu primeiro choque, ser praticamente expulso de casa pela própria mãe. Recebo um telefonema da minha mãe, meu filho, você não vai poder mais voltar pra minha casa. Eu falei, por quê? Porque meu namorado, eu esqueci de falar que minha mãe estava namorando. Então ela ligou pra mim e falou, meu namorado não quer mais que você volte pra casa porque ele não gosta de você. Eu falei, mãe, e eu vou fazer o quê? Ah, meu filho, você dá um jeito aí. Fica onde você tá, dá um jeito aí, mas você não pode voltar. E desligou. E aí? O que eu vou fazer? E esse talvez tenha sido o pior período da vida do Peter. Agora ele não tinha nem onde dormir, né? Teve que recorrer ao seu irmão, que tinha uma academia, e foi lá, nessa academia, que o nerd passou a dormir. E durante a semana ele simplesmente não tinha o que comer. Tanto que alguns amigos tinham que levar comida para ele. Olha só que pesado isso, galera, que você consegue imaginar um cara tão bem sucedido como é hoje ter passado por essas? Durante a semana eu não tinha comida. Não tinha comida. Eu fui emagrecendo pra caramba, perdendo peso. Os meus amigos que sabiam que eu estava nessa situação me levavam comida ali na porta daquela casa. E assim, o Peter passou por algumas dificuldades e eu lembro disso porque eu chegava da rua com as minhas quentinhas, com frutas, e eu sempre chamava o Peter para poder ele comer comigo. E eu lembro que chegou um sábado, eu cheguei da rua com frango assado da padaria, assim, fiz morrangão, uma macarronada de forno e tal, e eu chamei o Peter para comer comigo, falei, Peter, desce aí, vem comer comigo. E o Peter ficava felizão, porque nesses dias aí ele passava algumas dificuldades e essas eram as dificuldades do Peter. Nesse período, a única felicidade na vida do Peter era esperar pelo final de semana para poder pegar um ônibus lotado e ir até a casa de sua futura esposa, da Andresa. Eu não soube da dificuldade dele, né? Porque essa parte que ele ficou sem comida, essas coisas assim, eu só fiquei sabendo mesmo depois que a gente estava casado, né? Assim, morando junto, na verdade. Então, pra mim foi triste, porque ele não me falava, porque é orgulhoso, né? Algum tempo se passou, a mãe do Peter conseguiu arrumar outra casa. Nessa época, a Andresa foi morar junto com o Peter e sua mãe, mas acabou que não deu muito certo, né? E sua mãe novamente o expulsou de casa, só que dessa vez junto com a sua namorada. Nesse tempo, então, o Peter conseguiu arrumar um emprego e conseguiu alugar uma pequena casa, onde passariam a morar ele e a sua esposa, e ali foi onde nasceu
o seu primeiro filho, o Breno Jordan. Foi a época que eu comecei a morar sozinho. Dali foi uma guinada completamente pra minha vida. Mudou completamente as coisas pra mim. Porque eu ficava muito inseguro, né, cara? Como é que eu vou fazer pra manter uma casa? Mas eu sei que quem casa quer casa. Eu comecei a perceber isso. Mesmo no talo, no meu salário, eu percebi que é muito melhor, né? Você morar, você ter a sua liberdade, né? Acho que foi a primeira lição que eu tive na minha vida, você ter a sua própria liberdade. Caraca, me dá até um arrepio, juro pra vocês. Tô meio que arrepiado só de olhar pra isso aqui. Tipo, a gente para e pensa, a mudança da vida da gente é muito estranha. A gente acha que não vai ter mudança, mas toda vida é possível ter mudança, toda. Porque quando eu tava aqui, eu não pensava nessa mudança. Eu não pensava no lá na frente. Lógico que eu sempre quis, mas nunca nos meus melhores sonhos imaginaria que eu chegaria onde eu tô, tipo... Tá boa, ainda mais olhando o ponto de partida, jamais merecendo, porque isso aqui fez parte da minha história, é um condomínio maravilhoso até hoje. Ele ainda se mudou para uma outra casa um pouquinho maior, onde agora ele conseguia reunir alguns amigos para fazer aquele churras, né? Por mais que a vida do Peter parecesse ter encontrado o seu rumo, algumas coisas ainda viriam para provar o quão forte ele teria que ser. Ele foi demitido de seu trabalho e quando nós passamos por uma situação que nos tira da zona de conforto, é onde mais crescemos, e foi a partir daí que o nerd percebeu que tinha que fazer algo. Ele não poderia mais ficar à deriva do destino. Era a hora de tomar as rédeas de sua vida e decidir o seu futuro. Aí eu percebi, eu tenho que me mexer, eu não posso mais ficar nessa, porque eu tava muito deixando as coisas acontecerem pra mim. Eu falei, eu não posso deixar as coisas acontecerem, eu tenho que agir, eu tenho que ser proativo. Eu fui e coloquei meu currículo na internet. Ele conseguiu um outro emprego que remunerava melhor, porém era muito longe de sua casa, sendo assim, ele teve que se mudar, arrumou um apartamento que ficava a poucos minutos do novo trabalho, lá em Petrópolis. Esse é o prédio que eu me mudei para Petrópolis, ó. Foi aqui que começou o Cifras. Isso é interessante porque eu comecei a programar ali, no primeiro andar, no lado de trás. E assim, é uma sensação bem nostálgica acompanhar isso agora, né? E ali eu fiquei durante um ano. Adorei o ambiente, conheci muita gente, inclusive gente que eu conheço até hoje, gente que trabalha comigo até hoje, que trabalhava lá na GE e trabalha comigo até hoje. Apesar dele ganhar mais nesse novo trabalho, o Peter não se acomodou. Como ele sabia de programação, nessa época ele começou a criar alguns sites. A princípio, sites de emuladores de jogos. Lá na GE, inclusive, eu comecei a fazer alguns sites também. No meu tempo livre que eu chegava em casa, eu construí alguns sites, né? Então, eu fiz lá o meu primeiro site de emulação, de joguinhos, de videogames antigos, né? Atari, Mega Drive, e coloquei na internet. E é bem provável que eu tenha acessado para jogar alguns joguinhos aí, né, antigos. Talvez eu tenha acessado algum site dele. E ali, na década de 90, né, pro início dos anos 2000, onde a internet ainda era movida a lenha e ninguém falava em marketing digital, o nerd já estava ganhando seu primeiro dinheiro através da internet. E esse site, tá? De 99 para 2000, foi o site que eu ganhei meu primeiro cheque de $50. Ele monetizou, eu recebi o cheque na minha casa. Eu tive que ligar para o meu pai correndo. Pai, ganhei um cheque. Meu pai, não é possível. Isso aí então dá dinheiro? Quer dizer, aquilo que eu estava fazendo era possível ganhar dinheiro com aquilo. E isso foi um estalo para o Peter, né? Com o seu primeiro cheque, o nerd entendeu que era possível ganhar dinheiro através da internet, coisa que muita gente duvida até nos dias atuais. E o cara, lá na década de 90, já estava fazendo isso. O cara tá há 1000 anos, o cara tá em 2077, é cyberpunk, velho, tá pensando lá na frente. Nesse período, a empresa que ele trabalhava estava passando por uma crise, e era questão de tempo até que o Peter fosse demitido, e o pior, a Andresa estava grávida do seu segundo filho, do Lucas. O Peter disse que talvez esse tenha sido o único momento em sua vida que de fato ele ficou depressivo. A Andresa estava grávida do Lucas. Ali eu posso falar pra vocês o seguinte, eu acho que foi o único momento depressivo na minha vida. E eu sabia que eu ia ser demitido, né? Só faltava eu ir embora ali.
E até nesse momento o grande nerd nos ensina uma lição. Apesar de ver que tudo estava desmoronando, a sua esposa, a Andresa, mãe de seu filho, não o abandonou. Ela dizia para ele que eles iriam dar a volta por cima, e segundo Peter, isso faz toda a diferença na vida de um homem, né? Se você tem alguém que te apoia nesses momentos ruins, você consegue se recuperar bem mais rápido. Olha, é outra coisa, porque a pessoa que está do seu lado, se ela te apoiar, você só sobe. Agora, se ela não te apoiar, se ela for negativa, você só desce. Eu tive a sorte de ter a mulher que eu tenho. Peter, de fato, foi demitido, porém, como ele trabalhava numa empresa terceirizada, ele acabou sendo transferido para outra empresa. Não tinha os mesmos benefícios da primeira, mas pelo menos ele não estava desempregado. Nesse meio tempo, vocês lembram que eu disse que ele tinha uma banda, né, chamada de Barba Azul, e eventualmente ele fazia algumas apresentações em barzinhos locais. Mas o Peter tinha um problema. Dependendo da música que ele tinha que tocar, que cantar, o tom não se encaixava muito bem para ele. Então ele precisava mexer, né? Ele tinha que modular aquelas cifras para poder encaixar a música no tom certo para ele. E ele, sendo um programador, surgiu então a ideia de criar um site que hoje detém a maior fanpage do Facebook e com certeza você conhece, ou pelo menos já ouviu falar, chamado cifras.com. Peraí, mas eu sou programador, eu posso fazer um site que modula o tom, que mostra os desenhos dos acordes. E aí surgiu o Cifras. O início do marketing digital. Bom, como eu disse, nesse novo emprego do Peter já não era tão bacana assim, era mais longe de sua casa. Para vocês terem ideia, ele chegava a ficar em torno de 4 horas do dia, só de viagem, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar, só no ônibus, pensa só então. Né? Bom, ele tinha que sair 5 horas da manhã de sua casa para chegar no trabalho por volta das 9 horas. O nerd sabia que tinha que mudar, né? Ele já não aguentava mais ficar tanto tempo longe de sua família. E como o site Cifras já estava ficando famoso naquela época, ele criou uma versão em inglês do Cifras, chamado eCortes. E foi ali que o nerd trabalhou o seu marketing digital, na época que nem existia marketing digital. Então o que eu pensei? Olha, eu já tenho o eCortes, que é o meu site Cifras traduzido para o inglês. Eu vou pegar e vou vender a assinatura desse site. Para a pessoa entrar lá, vai ter que pagar para ter alguns recursos ali dentro. E aí foi um sucesso, as pessoas foram comprando cada vez mais as assinaturas, foi com esse dinheiro que eu comprei esse terreno aqui, que hoje já não é mais meu e tem uma casa. Em pouco tempo, com as assinaturas em seus sites, o Peter começou a ganhar muito mais dinheiro do que seu trabalho tradicional. Cerca de 10 vezes mais do que o seu salário, e mesmo assim ele ainda não tinha pedido conta. O eCortes, né? Começou a dar, acho que o quê? Ele criou Cifras, 1 ano e meio depois ele já estava bem. A gente saiu do apartamento que a gente morava e fomos para uma casa. E com gramado, assim. Ali eu falei, nossa, a gente está mudando de vida ali. Ó, eu lembro direitinho do dia que eu abri essa porta pela primeira vez. Abri, deixei meus moleques entrarem para mostrar, isso aqui é a casa de vocês agora, eles correndo pela grama que tem aqui em frente. E se não fosse a internet, não tem nem dúvida que essa independência financeira que eu atingi tão cedo, eu não teria atingido. A internet me deu asas, eu posso falar isso, né? Bom, quando ele ia pedir a conta dessa empresa que ele estava, a Xerox, né, ele foi chamado para voltar a trabalhar na GE, na General Electric, né, e lá, como eu disse, era um pouco melhor do que a Xerox e ele já estava voltando a trabalhar perto de sua família, então ele acabou topando, né? Só que mesmo voltando para a GE e estando mais próximo de sua família, o trabalho tradicional já não fazia mais tanto sentido para o Peter porque ele estava ganhando muito mais com seus negócios digitais. Isso sem contar o seu chefe, que era um tremendo de um pé no saco. Depois de alguns meses, quando ele voltou para a GE, o chefe dele liga para ele pedindo para ele mudar de novo para uma outra empresa, né? E o Peter provavelmente iria ficar de novo longe da sua família, né? Mas foi aí que o nerd tomou coragem e disse o que milhões de brasileiros, milhões de empregados têm vontade de fazer, que é mandar o chefe ir à merda. Ah, então vamos cancelar as suas férias. Aí ele, ok, então vai à merda. Aí todo mundo se entreolhou e falou assim, cara, que isso? Tá maluco? Eu moro aqui do lado, eu vou ter que despencar pro Rio todo dia. Tá vendo esse edifício aqui? Foi ali que eu decidi que eu ia embora, que eu não ia mais continuar a trabalhar. Foi ali que eu mandei meu chefe ir à merda. Foi a última vez. A última vez que eu tive aqui foi
naquele prédio no andar de baixo, tá? E dali em diante, o Peter despontou na internet, ganhou muita grana a ponto de conseguir comprar uma casa na Califórnia. Ele até tentou abrir um negócio físico, né, um restaurante lá na Barra da Tijuca, mas não deu certo. Seu negócio mesmo era ali no marketing digital, na internet, né? Em 2013, ele criou o seu canal no YouTube de maior sucesso hoje, chamado Ei Nerd. A criação do Ei Nerd e o início no YouTube. O canal Ei Nerd hoje possui mais de 12 milhões de inscritos. Foi criado em 2013. Antes do projeto Ei Nerd virar um canal no YouTube, ele era um site, um blog, né? Assim como o Acredite ou Não, que é outro canal do Peter. Apesar do canal Ei Nerd estar ativo no YouTube desde 2013, o Peter ele está no YouTube desde 2008, né? Antes disso, ele já gravava vídeos para os Cifras, mas só eram postados lá no blog dele, né? Foi então que ele foi convidado, e você vê como o cara é um dinossauro do YouTube quando o cara é convidado pelo próprio YouTube para postar seus vídeos na plataforma. Bom, ele então entrou para o YouTube com seu primeiro canal chamado TV Cifras. A princípio esse canal era focado em entrevistas com músicos. Pouco tempo depois ele arrumou um professor e começou a postar um conteúdo mais educacional, ensinando mesmo a galera a tocar. Em alguns vídeos o próprio Peter era o professor. Bom, voltando a falar sobre o que hoje eu considero ser o seu maior sucesso aqui dentro da plataforma, o Ei Nerd, né? Como eu disse, a ideia do canal, o projeto, surgiu simplesmente de um hobby do Peter, né? Ele criou um site chamado einerd.com.br e lá ele se dedicava às suas postagens nerds. Ali estava nascendo o embrião do seu maior sucesso do YouTube atual. Nessa época, ele já estava na Califórnia e foi lá que Peter começou a se dedicar no Ei Nerd. No princípio do canal, ele nem aparecia, aliás, nem a voz da narração era dele. Então, o que ele fazia? Ele pegava as suas matérias do blog, o Ei Nerd, por exemplo, 5 personagens que venciam Goku, arrumava um narrador, ilustrava, né, editava tudo aquilo, transformava aquilo em um vídeo e aí postava no seu canal, né? O primeiro vídeo postado no canal Ei Nerd foi falando sobre algumas curiosidades do Superman. Fala nerds, bem-vindos ao canal Ei Nerd. E o vídeo de hoje é sobre ele, um dos mais famosos e conhecidos heróis, o Superman. O Peter foi aparecer mesmo em alguns vídeos esporádicos no canal. A princípio, ele queria aparecer mesmo para responder alguns comentários de um quadro de sucesso que tinha dentro do canal Ei Nerd chamado Batalha Mortal. Quem aí se lembra desse quadro? Os números começaram a dar muito resultado. E não tinha um rosto, né? O Ei Nerd não tinha um rosto. Simplesmente era um canal sem ninguém apresentando. E começou a ter números muito fortes. Eu tava adorando aquilo, viciei. Viciei em saber que eu podia fazer um produto funcionar dentro da plataforma, dentro de uma rede social, né? Nesse quadro, ele pegava 2 personagens e travava uma luta entre eles para ver quem se dava melhor. Se liga só em um dos primeiros vídeos que ele aparece. O seu bordão nem era Ei Nerd, Trunks. E esse foco da câmera aí, hein? O que acontece? A gente botava um personagem, né, pra disputar com o outro. É como botar você pra disputar com o Rafinha Bastos, entendeu? A porrada. Aí a gente dava o resultado no final, só que sempre tinha aqueles haterzinhos no final. Não concordo. Não, tem errado, não pode isso, não. Então eu quis aparecer lá nos outros vídeos, no vídeo seguinte, para responder os antigos. Então apareceu uma pontinha. Bom, o primeiro vídeo que o Peter de fato deu as caras foi em um junto com o seu narrador comemorando aí o Réveillon. Pois bem, a cada vídeo que o Peter aparecia, ele sentia que a galera gostava mais dele, né? E assim foi aumentando então a frequência que ele aparecia no canal, até se tornar o que é hoje, né? Onde todos os vídeos são apresentados por ele. Uma curiosidade é que o Peter, antes de começar a apresentar todos os vídeos de fato, né, ele quase desistiu do canal. Como o canal Ei Nerd só postava vídeos atemporais, que são os vídeos frios, né, igual aqui no canal quando, sei lá, eu faço um vídeo contando a história do Bozo, é um vídeo atemporal, né, os números dele começaram a baixar, ou seja, ele não aproveitava o hype igual é hoje, né? Hoje sai algum filme da Marvel, né? E o Peter espreme o suco desse filme até não sobrar mais nada. E querendo ou não, isso também é uma belíssima estratégia para crescer no YouTube, né? Falar de coisas que estão aí
no momento, no hype. Hey, Nerd Trunks, Peter aqui, pra mais uma vez falar de Spider-Man No Way Home, um filme que marcou, não marcou? Pra muitos já é considerado o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Antes de desistir do canal, que o Peter decidiu então fazer um teste, né? Que era começar a aparecer em todos os vídeos e a falar de assuntos mais hypados. Como ia ter vídeo todo dia no canal, ele precisava pegar notícias que estavam acontecendo para poder ter conteúdo. E o resultado, eu não preciso nem dizer, né? Foi um enorme sucesso. O canal Ei Nerd explodiu de fato com os vídeos sobre as análises do Torneio do Poder de Dragon Ball Super, né? Eu lembro que o pessoal na época até brincava falando que quando acabasse a batalha e quando acabasse o Dragon Ball Super, ele iria ter que vender pipoca. Mas o que o pessoal não sabia é que assuntos nerds estão mais em alta do que nunca, né? O canal Ei Nerd acabou virando uma das maiores referências do Brasil quando o assunto é cultura pop. A criação do Peter Aqui. Outro canal de sucesso do Peter Jordan é o Peter Aqui. Esse canal hoje tem mais de 3 milhões de inscritos e tem uma vibe mais tranquila, né? Lá o Peter ele posta o que quer, desde brincadeiras, vlogs, react, é um canal mais pessoal. E a criação do Peter Aqui veio por uma necessidade. Na época do Dragon Ball Super, o canal Ei Nerd tinha tomado um strike por conta de direitos autorais. Sendo assim, ele criou um canal secundário para poder postar esses reacts que ele fazia de Dragon Ball Super sem medo de perder o canal. Afinal de contas, se caísse, seria um canal secundário, que não tinha o mesmo valor que o principal, né? E por falar no canal principal cair, você sabia que em 2018 o canal Ei Nerd quase foi excluído do YouTube? Essa talvez tenha sido a maior treta que o Peter Jordan tenha se metido aqui na plataforma. A quase queda do Ei Nerd. Em 2018, o canal Ei Nerd passou por uma situação bem delicada. Um outro canal no YouTube lhe aplicou 3 strikes fakes no Peter, a fim de derrubar o canal Ei Nerd. Todos nós sabemos que se o canal recebe 3 strikes, ele é deletado da plataforma. Apesar desse apuro que o Nerd passou, felizmente ele conseguiu reverter essa situação e seu canal não foi derrubado. Bom, eu não vou me aprofundar nessa treta para o nosso especial Peter Jordan não ficar tão mais longo do que ele já vai ficar. Então esse assunto rendeu alguns vídeos no próprio canal Ei Nerd. Caso vocês queiram entender melhor, é só pesquisar no YouTube aí Ei Nerd Strike, e aí você vai encontrar todos esses vídeos. O drama de Peter Jordan. Em fevereiro de 2022, um corte de uma entrevista do Peter que ele deu para o podcast do Rafinha Bastos acabou viralizando, né? Nesse corte ele revelou algo surpreendente que ninguém sabia até então. O nerd mais famoso do Brasil está praticamente cego. E é até engraçado como ele chegou nesse assunto, né? O Rafinha estava falando do pai dele, de um senhor que ele tinha encontrado, que era meio cego, e o Peter nesse momento pegou o gancho para expor um pouquinho, né, algo de sua vida pessoal que ninguém imaginava. E aí chegou um senhor que já era meio cego. Eu sou. Chegou meio cego, assim, então meu pai perguntou... Eu sou cego, sabia? Você é cego? Quantos graus você tem? Totalmente. Quantos graus? Cego desse olho aqui. Você não consegue ver? Não, zero. Jura mesmo? E esse aqui, quase cego. Caralho. Coisa que muito pouca gente sabe. Por isso que eu venho com a Andresa. E é tão surpreendente essa condição dele que é até difícil de acreditar, né? Como que um cara que trabalha tanto como ele, né, um cara que necessita da sua visão para poder gravar, escrever, ler, né, usar aí um teleprompter, dizer que é praticamente cego. Na realidade, em um dos olhos ele é cego. Mas por que ele tá assim? O Peter sofre de uma doença chamada glaucoma, que fez com que ele tenha perdido uma visão e a outra está indo para o mesmo caminho. Ele conta que não tem mais a visão periférica, que é essa visão meio lateral que a gente tem, né? Quando alguém se aproxima, mesmo a gente não olhando, a gente consegue perceber. Ele já não tem mais essa visão, a ponto dele não conseguir enxergar uma pessoa dando a mão para ele na frente dele, né? Então pensa só, ele só consegue enxergar em foco, uma visão reta. Então a gente chama de campo visual restrito, né? Visão tubular, que a gente chama. É como se uma pessoa estivesse enxergando através de um tubo de PVC, por exemplo. Eu vejo você, mas vejo só o teu rosto. Uhum. Então é bem... Eu sou deficiente visual. A situação é tão delicada que ele tá sempre andando junto com a sua esposa para que ele não passe por nenhum
puro. O glaucoma, ele é algo hereditário, né? Ele diz que a sua mãe teve, o seu irmão também teve, sendo que a situação do seu irmão é ainda pior do que a dele. O mais impressionante é que, como vocês viram aqui, alguns vídeos antigos dele, ele nem óculos usava. O Peter disse que isso começou em 2015 e evoluiu de uma maneira muito rápida, a ponto de 7 anos depois ele estar praticamente cego. E agora as pessoas podem até se perguntar, mas por que ele não trata isso? Ele tem muito dinheiro, né? Ele pode, sei lá, até comprar auto-olho se ele quiser, de tanto dinheiro que ele tem. O que acontece é que essa doença não tem cura, né? Você só consegue meio que atrasar o desenvolvimento dela, né? Mas, infelizmente, é quase que um fato que em algum momento ele irá perder esse restinho de visão que ele ainda possui. Porque eu sou cego, as pessoas não sabem, mas eu sou cego mesmo, deficiente visual, de ter que parar em vaga de deficiente mesmo, cara. Esse é o lado bom. É. O futuro do canal Ei Nerd. Com essa doença do Peter, somado ao fato de que ele pode perder completamente a visão, qual será o futuro de seus projetos e do canal Ei Nerd, né? Hoje, o canal Ei Nerd é uma empresa e existem diversos funcionários para fazerem a roda girar. 15 roteiristas, 4 editores, um thumb maker, um cara pro SEO. Vai contando aí. Já deu 20 quase. Já deu 20, né? E tem o meu blog, tem mais 2 jornalistas, tem o meu advogado, uma assessora de imprensa, tem o meu comercial também, tem 3 pessoas no meu comercial. Então tem bastante gente. E não é novidade para quem acompanha o Peter que aos poucos ele está passando o bastão para o seu filho mais velho, o Breno Jordan, né? Hoje ele aparece em alguns vídeos com o seu pai, principalmente no canal secundário, né? E ele também aparece em alguns shorts lá do Ei Nerd. Aos poucos ele vai introduzindo o filho para a audiência, até que talvez em algum momento o seu filho passa então a ser o apresentador principal do Ei Nerd. Eu sempre penso nisso antes. O seu filho vai continuar? Acho que sim, né? Tomara que sim. Você tá fazendo tipo uma passagem de bastão aos poucos. Você vai querer? Ele quer. Ah, isso é muito louco. Nossa, porque que você vai foda entregar isso, mano. E agora, no dia 27 de maio, o Breno Jordan finalmente fez a sua estreia no canal Ei Nerd, né? Ele apresentou então seu primeiro vídeo, tá lá pra quem quiser assistir, se chama Luffy vai morrer no final de One Piece? Será que as apresentações do Breno vão ficar mais frequentes a partir de agora? Assim como aconteceu com o próprio Peter no início do canal Ei Nerd? Bom, essa resposta só o tempo vai dizer. Peter Jordan, olha, eu espero de verdade que você assista esse vídeo aqui que eu escrevi com tanto carinho, porque de verdade você é uma de minhas inspirações aqui dentro do YouTube. Não só pelo sucesso que você tem aqui dentro da plataforma, por ser essa referência no mundo do empreendedorismo, mas também por essa história de vida incrível e por ter toda essa garra, toda essa força de vontade, essa determinação e esse espírito de família, né, de fazer tudo pelo bem da sua família. Desde mais novo lá, né, pegando ônibus 5 horas da manhã, encarando cerca de 4 horas de viagem por dia, debaixo de chuva, de frio. E o que movia ele nessa época, e o que move hoje também, acredito que nisso a gente é até parecido, que é essa vontade de dar uma condição de vida espetacular para nossa família, né, e também para poder ajudar pessoas. E ele foi assim, seus maiores projetos de vida não começaram visando o lucro, o dinheiro, e sim visando ajudar pessoas e a fazer algo que ele ama de verdade. E é por isso que mesmo depois de ter acumulado um patrimônio gigantesco, essa máquina chamada Peter Jordan não para de trabalhar. Uma vez eu escutei uma frase que dizia que quando você tem um porquê, você não para. Um porquê você faz o que faz, um porquê você acorda cedo todos os dias e um porquê você trabalha como trabalha. E o porquê do Peter e o meu porquê também é a família. E é por isso que ele não parou até hoje, né? E hoje colhe todos os frutos de tudo que ele já plantou. Os meus filhos estavam lá, naquele apartamentinho, junto com a minha mulher, dormindo no quentinho. Sabe? Eu pensava isso, pelo menos eles estão lá. Que sofra eu, né? Mas eu falava, mas eu tenho que estar com eles. Dentro do ônibus eu ficava pensando na minha família, ficava bolando coisas novas para colocar naquele site. Aquele site foi um sucesso. Eu espero que todos que tenham assistido o vídeo até aqui tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aqui, comenta alguma coisa. Isso é o combustível pra gente continuar produzindo aqui no canal.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para poder acompanhar os próximos especiais que a gente vai lançar, como esse daqui, por exemplo, que é o primeiro, né? E vai comentando aqui embaixo qual outro influenciador, youtuber, famoso, celebridade, enfim, né, que você gostaria que a gente fizesse uma espécie de documentário especial aqui no canal. Me siga no Instagram para ter um contato mais direto comigo e me mandar a sua sugestão de vídeo, é @omarcelomilos. A gente se vê amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal.